Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do JAC. Já está sendo gravada a reunião, né? Quem não puder assistir presencialmente, né, por conta de outros compromissos, assiste gravado. Vamos lá, né? Hoje a gente está falando sobre O Estrangeiro, né? Essa obra do Camus de 1942, né? Esse romance que se passa em Argel, na capital, Argélia. O Estrangeiro também trata, obviamente, de uma desistência de projeto do Camus, em que ele havia escrito boa parte, né, do romance A Morte Feliz, né, em que uma personagem quase do mesmo nome, né, muito similar ao nome desse anti-herói que a gente observa aqui no Estrangeiro. Então, se passa em 42, é um romance por assim dizer mesmo, né? O título original, como vocês verificam aí, é L'Étranger, né? O Estrangeiro, né? E quando tem algumas variações, principalmente quando foi para os Estados Unidos, foi como The Stranger, né? O Estranho. Então, tem essa similaridade aí relacionada à linguagem, né? E é o livro que a gente vai verificar hoje. Curiosidades, né? Leituras, interpretações, história, coisas do tipo, ok? Vamos lá. Bom, é isso, né? O Estrangeiro é a porta de entrada do que se chama absurdo, né? A sensação, os sentimentos, as apresentações dos problemas ali verificados, né? Muito na posição de uma certa gratuidade, de posições e interpretações que moralmente não são bem vistas, não são bem quistas, e em O Estrangeiro elas definitivamente são analisadas, né? É um dos livros mais vendidos do Camus, foi o livro que, que fez com que o Camus se tornasse um grande escritor, conhecido, famoso, ali em 42 na França, né, na França ocupada, mesmo assim. E é a primeira obra do chamado Ciclo do Absurdo, né, que compreende aí 3 obras, né, O Estrangeiro, o Mito de Sísifo e Calígula, seguido de Um Mal Entendido, né, 2 em 1. E o Estrangeiro é a primeira obra desse ciclo. O Camus faz questão que O Estrangeiro seja a porta de entrada, por assim dizer. As críticas que a gente vai analisar hoje, que eu mandei para vocês até aí, são de 2 amigos, entre aspas, críticos. Uma é do Jean-Paul Sartre e a outra do Roland Bates, né? Eu vou passar aqui para vocês uma... Deixa eu ver aqui. Eu vou começar pela do próprio Sartre, né? Sartre escreve, né, sobre o Estrangeiro, do Camus, e esse volume de assuntos relacionados à literatura, a personalidades desse tipo, são descritos num livro posterior chamado Situações, né? Não é um livro tão conhecido assim de quem não estuda o Sartre, porque, enfim, são títulos, são textos pessoais, né? São textos relacionados às questões de literatura, de aproximações que ele faz, né? Algumas com Paul Nizam, Blanchot, né? E uma delas, claro, o Sartre realiza um texto de 43 chamado Explicação de O Estrangeiro, em que, de fato, o Sartre não fala somente sobre o estrangeiro, também fala sobre o mito de Sísifo, né? Mas a gente pode dar uma análise aqui, claro, no primeiro parágrafo, né? Eu repassei para vocês no material de apoio lá do grupo de estudo. Quem não tiver, né, pode me pedir.
A explicação sobre o estrangeiro, né? Acaba de sair, né? Tá em espanhol, então a gente vai fazer aqui a tradução simultânea, né? Acaba de sair das prensas, né? As prensas editoriais, L'Étranger de Albert Camus, né? Obteve um êxito muito grande, né? Se repetia que era o melhor livro desde o Armistício. Entre a produção literária da sua época, essa novela era mesmo estrangeira, né? E aí o Sartre faz uma brincadeira, porque de fato é uma novela que se passa em Argel, né? Não é uma aventura que se passa em Paris ou na Europa, mas em Argel, né? E aí ele continua. Como contrapartida desse caráter gratuito, né? A novela era bastante ambígua. Como haviam de entender que essa personagem, que no dia seguinte da morte da sua mãe, começa uma aventura amorosa, casual, e vai assistir uma peça de uma película cômica, né? Um filme cômico, né? E que ao mesmo tempo, posteriormente, mata um árabe por causa do sol, né? E na véspera da sua execução afirma que havia sido indiferente, né? E continuaria sendo, né? E desejava que muitos espectadores, no dia da sua morte, né, lhe acolhessem com gritos de ódio. Então, o Sartre faz esses comentários sobre a obra, né? Entende que é uma obra que passeia por esses temas, né? E aí ele faz alguns comentários também sobre o mito de Sísifo, né? Não é o caso aqui, a gente retorna posteriormente, né? A próxima reunião vai ser sobre o mito de Sísifo. Ele faz várias e várias questões aqui sobre o mito de Sísifo, né? E aí vamos ver aqui a próxima parte que ele fala do estrangeiro, né? Tem um outro parágrafo aqui em que ele vai começar a falar novamente sobre o estrangeiro, né? Nossa esperança, né, de sofrimento é uma decepção. O Estrangeiro não é um livro que explica, né? O homem absurdo não explica, descreve. Tampouco é um livro que demonstra. O senhor Camus se limita a propor e se preocupa em justificar os princípios injustificáveis, né? E aí ele começa de novo. O Sartre, nesses textos aqui, ele vai fazer um paralelo com o protagonista do Estrangeiro e a ideia que o próprio Camus quer passar com um homem absurdo presente no próprio mito de Sísifo, né? Ele faz essa brincadeira constante entre um e outro dentro do texto. Sugiro que vocês leiam, é muito interessante, muito bom, né? Justamente por essas questões, né? Sem dúvida, né? Meursault aí será acostumado em seu asilo porque tinha pouco dinheiro e porque nada teria que dizer. Sem dúvida também a ida de vê-la com frequência, né? O Sartre faz alguns esboços, né, sobre a obra, sobre o comportamento da personagem, o Meursault, né? Meursault pensa, né? E a obra é de maneira distinta. Não quer conhecer esses grandes sentimentos contínuos e semelhantes, né? Para ele não existe o amor, nem tampouco os amores, né? Só quando está presente, né? Está chegando aqui. Só um minutinho, aceitando aqui. Então, essa crítica, né, que o Sartre faz ao Camus, nessa parte dos situações é interessantíssima, vale a pena a gente ter esse estudo, né, digamos assim.
E é o texto de 43, né? São mais ou menos umas 10 páginas, né? A gente não vai fazer a leitura completa aqui dela, né? De fevereiro de 1943, né? Enviei para vocês esse material. Se vocês quiserem dar uma análise, é muito importante, né? A gente retoma esse texto futuramente, quando for falar do mito de Sísifo, né? E realmente é um texto interessante para a gente ter essa análise sobre o pensamento do Sartre em relação à filosofia do Camus, né? Tanto a filosofia como a questão do romance. E outro material que eu deixei para vocês disponível lá no grupo do GIAC, né? Foi o texto Um Romance Solar, né? Do Roland Bates, em que é extremamente elogioso, né? A obra O Estrangeiro, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês em alguns parágrafos. Está disponível lá também. O Estrangeiro é, sem dúvida, o primeiro romance clássico do pós-guerra, diz o Roland Bates, né? Quer dizer, primeiro, mas também pela qualidade. 42 por todos nas fases seguintes da libertação. Este pequeno romance deu a Albert Camus a glória. Ele permaneceu amarrado a ela com uma daquelas obras perfeitas e significativas que aparecem durante certas dobradiças da história para sinalizar uma ruptura e resumir uma nova sensibilidade. Ninguém protestou, todos foram conquistados, quase apaixonados. A aparência de um estrangeiro foi de fato social e seu sucesso teve a mesma consistência sociológica que a invenção da bateria elétrica ou a impressão do coração. Né? Olha só que o Bates, né, o Barthes, né, vai falar sobre o Estrangeiro, romance extremamente positivo, né? O livro parecia, na época, talvez mais do que agora, né, defender uma nova filosofia. De fato, né, essa constatação, sensibilidade e tudo mais relacionada ao absurdo. A nova filosofia do absurdo. É o momento em que o mito da consciência desorientada, né, toma conta, entre aspas, como Bates vai falar, se solidifica, né? Passa da caneta dos precursores para a consumação do grande público intelectual. E aí ele vai falar de alguns outros aqui, vai falar do Kierkegaard, do Kafka, do Sartre, né? Toda uma constelação de pensadores ou criadores de diferentes origens e épocas reúnem-se em uma massa de consciência do público para definir um novo mito da liberdade, o homem privado de seus álibis. Reincindido por sua lucidez, de seus refúgios anteriores, né, Deus, a razão, né, involuntariamente jogado em uma solidão tal grande, né, que ele não tinha sido capaz de olhar na cara até hoje, né? Ele vem reconhecer nele, ao ponto trágico, sua solidariedade como um mundo que ele não entende, né? Para finalizar aqui, o último parágrafo que a gente dá uma lida aqui, depois vocês verificam lá. Na época de sua publicação, o Estrangeiro substituía uma espécie de digest de todos esses temas. Seu herói, Meursault, colocado na vida cotidiana mais medíocre, a do pequeno empregado, não se volta para ele. Ele aceita sem qualquer protesto toda a servilidade e realiza todos os gestos aparentes do conformismo social. Né? Se vocês verificarem bem, né, essa posição de análise do Roland é extremamente precisa, porque, de fato, vocês não observam a personagem Meursault indo contra o que o seu chefe, né, diz. Né? Interessante isso. Ele também cumpre com os ritos de grandes sentimentos, filialidade, amizade, mas toda essa amostra de gestos próprios da passividade de Meursault assume uma espécie de segundo estado, que é de uma indiferença fundamental às razões do mundo. Né? Interessante esse exemplo aqui. Por exemplo, Meursault enterra sua mãe, mas cada gesto convencional que ele faz nos permite ver a laceração do ritual. Ele, condescendentemente com a cena,
não com o álibi moral que todos querem atribuir a ela. Ele é precisamente o que a sociedade não perdoa. Meursault, rebelde, a sociedade teria admitido. O opaco Meursault é o mundo questionado. A sociedade só pode rejeitá-lo como horror mais vivido, como um objeto sujo por sua própria alteridade, como um intolerável, né, em um mundo que só pode ser tolerado na família e se sente ameaçado de modo a se voltar para o menor olhar estrangeiro que ver descansado sobre si mesmo. Né? É muito, muito, muito importante essa análise que o Roland Bates faz sobre Meursault. Né? Aqui, nesse momento, vocês verificaram que o Roland Bates entende, né, que a crítica que o Camus está trazendo é extremamente social, a posição do Meursault como um ser humano extremamente gratuito, deslocado, né, e que isso, portanto, é inaceitável. Né? E aí o Bates fala muito bem, se fosse um Meursault rompido, né, rebelde, a sociedade teria admitido. Né? Por quê? Porque nessa rebeldia, e aí, claro, a gente pega o próprio Camus para fazer essa análise, o Meursault, ele é um homem absurdo, no seu sentido mais gratuito e indiferente, e assassino, né? Mas não é um homem rebelde. Né? É interessantíssimo isso. O Meursault não é o homem rebelde, o homem em revolta, o homem revoltado que o próprio Camus apresenta depois na década de 50. Não é. Né? E até difere, o Meursault difere de várias personagens camisianas. Né? O Meursault chega ao ponto de ser um personagem único. Né? Se vocês observam as outras personagens camisianas, como o Bernardier, né, a própria Vitória, o Jean-Baptiste e tantos outros, vocês não percebem a apatia e a gratuidade que o Meursault tem. Né? Meursault é como se fosse uma forma única que o Camus fez, né, e não quis usar novamente. Se nós pegarmos até o Jean, né, que é a personagem que o Meursault ri, né, e ridiculariza, né, na segunda parte do romance, quando temos o momento em que o Meursault está lendo no jornal o que aconteceu na Tchecoslováquia, vocês percebem que até mesmo o Ian, né, tem um comportamento completamente diferente do Meursault. Né? Então, isso é, de fato, algo extremamente interessante. Porém, o fato do Meursault não ser rebelde em constância, como o Camus apresentaria em Um Homem em Revolta, não quer dizer que Meursault não tenha os seus momentos de rebeldia, apresentados, logicamente, nas últimas páginas, quando Meursault é confrontado com o padre. Né? Ali é, de fato, uma certa rebeldia, e aí não no sentido primeiro do homem revoltado, que é o homem que diz não ao outro, né? No sentido de senhor e escravo, mas no sentido de um revoltado metafísico, porque ali ele vai contra a criação. Né? Então, é interessante como a gente observa essa diferenciação de personagem. Né? E é isso, né? O texto está aqui disponível para vocês, verifiquem depois, é muito bom. É, é uma é definitivamente uma análise muito interessante acerca de literatura e filosofia, né? E aí está disponível já no blog do GEAC, né? Esse blog do GEAC foi feito junto com o grupo, mas a gente alimenta de vez em quando, né? Então, verifiquem lá, tem várias postagens bem interessantes. Né? E aí a gente colocou essa hoje. Vamos fazer umas modificações depois, coisa do tipo, ok? Bom, e tem uma adaptação cinematográfica, né? Tem uma adaptação cinematográfica
com o Marcelo Mastroianni aí no papel do Mersot, né? E eu acho que eu não consigo passar. Eu vou ver se eu consigo passar o trailer. Vamos ver se vai dar certo aqui passar o trailer para vocês. Acho que eu vou tentar aqui mesmo pelo. Vou tentar por aqui mesmo. Vou tentar mostrar o trailer um pouco para vocês verificarem, né, como foram algumas cenas, né? Tá demorando mais a resposta aqui no próprio, a gente vai aqui pelo outro mesmo. Vou botar aqui para trailer ou estrangeiro. Tem um filme aqui que é do Jack Chan, não é esse, viu? Mas vamos lá. Pronto. Não dá para escutar, né? Não dá para escutar o som, né? Mas aí as imagens vão passando e a gente vai fazendo, né? É um filme de 67, né? Como eu disse aí, mostrando para vocês, o Marcelo Mastroianni aí no papel do Mersot, né? Não que ele seja, olha, tem até a legenda, não que ele seja o pior ator do mundo, né? É porque de fato o filme não ajuda, né? A adaptação de fato não é boa. Essa é definitivamente o momento mais icônico, né? Quando ele retorna à praia, né? Depois que teve a briga, ele volta ali para a praia e aí ele tá armado, né? Até hoje eu não entendo por cargas d'água ele tá armado e o sol tá insuportável, né? Há um momento em até que ele diz que era o mesmo sol do enterro de mamãe, né? E faz ele passar mal e tal, etc. E aí ele vai caminhando pela praia, totalmente alheio, né? Uma coisa assim, sem sentido mesmo, né? E ele começa a não aguentar mais, né? De tanto calor ali, dá uma paradinha, né? Não tem água no momento para tomar uma água para se refrescar. E aí é que ele verifica, observa o árabe, né? O árabe parado ali, né? Não mostra no trailer, né? Ou mostra depois, né? Enfim. É o comecinho aí, né? Quando ele vai pro enterro da mãe, né? Ele pega o ônibus. É um filme de 67, né? Com o Marcelo Mastroianni e com a Ana Karina, né? Nesse momento aí, acho que já era ex-mulher do Godard. E é do Luchino Visconde, né? Que é um dos grandes cineastas italianos, mas de fato não é a melhor adaptação, né? Em definitivo, não é. Acabou, né? É isso. Esse é a adaptação, né? Quem tiver interesse em assistir, eu acredito que até tenha disponível no próprio YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem. O Estrangeiro, filme completo. Albert Camus. Acho que tem essa ediçãozinha aqui. Vocês podem, né? Assistir o próprio filme, né? Legendado até, para ter uma ideia aí. Essa cena é o momento em que o Mersot está conversando com o Raymond, né? Que é o cara que bate em mulheres, e aí eles estão tomando uns tragozinhos, fumando e comendo uma linguicinha também, né?
E aí ele pede para escrever, né? Porque diz que ele trabalha em escritório, né? Então sabe escrever, né? Deixa eu ver se eu consigo. O finalzinho, né? Que é bacana, né? Esse olhar, né? Que ele olha, né? Para que tudo se completa, para que me sinta menos só, né? Desejo apenas que haja uma multidão de espectadores em minha execução e que gritem, né? Que saudem com uivos de desprezo, né? Mas na verdade é ódio, né? E aí termina, né? Enfim. E é isso. Para quem tiver curiosidade, né? Tá disponível aí, ó. É só botar no YouTube O Estrangeiro, filme completo. Pode até entrar aí nesse canal que é muito bom, o Cine Antiqua, né? Tem muita coisa boa aqui, tem muito filme completo antigo, até legendado, vale bem, vale bastante, ok? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, questionamento, queiram falar alguma coisa, né? A gente pode conversar aqui sobre, sem problema nenhum. Fiquem à vontade. Caso não, né? Também a gente. Boa noite, Igor. Boa noite. Estou aqui porque tá no meu último dia de trabalho, então deu para acompanhar. Deu para entrar, estou escondida, né? Mas Ah, sim. é muito rico o personagem, né? Porque, Uhum, ao mesmo tempo, tem o contexto histórico do próprio Camus, de coisas que ele uhum, e esse ser alheio, ele também é sim, observador, ele também é o observador, ele está atento a tudo. Isso que eu acho assim incrível no personagem, porque ele está exausto. Então, o primeiro que ele comentário que ele vai fazer do chefe dele dá assim uma visão bastante interessante sobre como que ele estava amortecido. Porque, em primeira instância, parece que ele é um ser até amoral, né? E parece às vezes isso, que ele é amoral, as coisas acontecem, ele não se envolve, ele não, né? isso, Mas ele está exatamente imerso nisso, ele está amortecido, né? E exatamente. é exatamente assim que o próprio Camus, não sei, pode ser uma viagem muito grande, mas que uma parte dele se sentia diante do tempo que ele nasceu, do que ele via, de como ele externava e ele ia para o personagem, né? Através de um personagem que fosse, às vezes me parece assim uma coisa, tem muito de Camus ali, como um espectador de si mesmo, assim, porque todo o desenvolver mostra isso, né? Ele é mais, às vezes me parece mais consciente de tudo, do que de fato está ali. Então está nas entrelinhas. A construção do personagem eu acho riquíssima. Exato, exato, Esther. O Camus ele termina o projeto da Morte Feliz justamente por ter no personagem, o Patrice Messot, muitos elementos biográficos, né? Viagens, comportamentos, frases, coisas do tipo, né? Mas o Patrice Messot, né, entrega ao Meursault muitas coisas, entre elas a profissão, né, ali de assistente administrativo, coisa que o próprio Camus já foi, né? Então, realmente tem algumas semelhanças incríveis, né, entre as personagens, mas outras coisas realmente diferem bastante, né? Sim. A relação. Pode falar. Porque assim, é uma obra complexa, literatura, porque ela é ficcional, né? E Uhum. não é um trabalho de autoanálise, mas é um externar de como você sente, como é. Então, obviamente que não tem mais. Por isso que eu falei assim, essa sutileza, Sim, a gente se desdobra em cima da obra, e quanto mais você se desdobra, mais coisas você vai percebendo, você vai sacando.
Perfeito, é isso mesmo. Outra coisa que eu ia trazer aqui imediatamente para você é que o Meursault e a mãe dele, eles dois têm um problema de comunicação, né? Nas primeiras páginas a gente percebe isso. O diretor até fala que ela era mais feliz porque tinha com quem conversar. Lá você não tinha, né, mais conversas, papos e coisas do tipo. O que ocorre é que a relação do Camille com a mãe dele era de difícil comunicação também, porque a mãe dele não falava, né? A mãe dele não conseguia falar, né? Então, existia muito esse silêncio presente, né? Tanto que o tema silêncio é extremamente presente dentro das obras do Camus e no Estrangeiro também sempre aparece, né? Está sempre aparecendo. Mas você está muito certa, Esté, é isso mesmo. Tem muitas essas sutilezas, né, da relação com a vida real e a ficção, né? O próprio Camus, uma vez, salvo engano, vai dizer que, na verdade, essa ficção, essa criação que se faz sobre ficção, nada mais é do que toda a vivência, né, que o criador ali da história teve e que, de alguma maneira, ele põe ali os elementos de narração fantasiosos, né, e por aí vai. Mas que sempre tem muitos elementos ali presentes da própria vida dele, né? E com o Camus, claro, não seria diferente, né? Mas perfeita a tua análise, Esther. Muito, muito Ele tem positivo. ele tem assim, o caminho era intenso, né, ele tem essa intensidade, e é aquilo que a gente não pirar, você tem que trabalhar isso de alguma forma, e geralmente caminha mesmo, a arte te dá esse facilitador, né, de poder Exato. então assim, ele atuava, ele escrevia, mas ele era completamente envolvido com a questão social, porque era essa a questão. Então, assim, eu hoje olho a obra, eu estou muito imersa, né, nesse universo de Camus, até por me 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 espelhar algumas vezes, né, é um espelhamento mesmo, a gente sentir isso profundamente e de ver, assim, como essa sutileza, essa e é um personagem, porque quando você olha, assim, a gente está parece, né, aquele eterno retorno mesmo, assim, de você olhar para a sociedade hoje, o que a gente vê despontar, as questões mesmo de depressão, patologia, suicídio, e ele sentiu isso profundamente, ele vivenciou isso, ele era um estrangeiro ali, onde ele fosse ele era um estrangeiro também, né, não tinha esse encaixe. E tem uma outra coisa que eu vi, assim, eu comecei a perceber o quanto isso na minha primeira leitura, depois eu achei que não, e depois eu voltei a isso, e aí vai as leituras tal, e assim, de que ele pega a arma, na verdade, para tentar evitar algo maior, porque ele começou a ele era mesmo alheio, assim, ele tinha essa dificuldade de até de saber o que ele estava sentindo. É assim com a moça, que ele começa a namorar: "Ah, então mas vamos casar? Ah, bom, eu não te amo, mas não, se você quer casar, a gente casa". Aquela coisa, assim. E eu acho que isso está muito presente nessa situação que ele estava meio amortecido de tudo que acontecia ali. Era consciente, mas, e às vezes a gente fica mesmo numa fase meio que ou você amortece ou você pira. E só que isso é inconsciente, né. E de repente ele começa a ter uma proximidade maior, e assim, eu acho que a questão dos afetos está ali presente na relação ali do e ele pega essa arma, eu acho que é para tentar evitar algo pior. Ele não imaginava que ia encontrar o cara, tal, mas ele ficou com medo do amigo encontrar. Essa questão, assim, pode ser uma viagem, que nem você falou assim: "Olha, eu não entendo, né, mas eu vejo dessa forma", né. Não, é interessante. São. É, essa questão de, né, de cegar, né, assim, de Uhum. ficar com aquela situação, é uma situação extremamente tensa. Né, e assim, meu, ou ele ou eu, bom, enfim, né, e quando viu, aí toda aquela raiva, aquela coisa contida, por que mais de um tiro, né,
porque ele libera. Uhum. Pode ser uma análise. Não, é uma análise correta, Esther. E principalmente a questão da quantidade de tiros, né? São 4, né? E aí ele até fala, pareciam 4 batidas na porta do inferno. Né? Mas. Né? A coisa toda, quando ele viu, ele liberou. Assim. Uhum. Foi. E Esther, se a gente faz a recuperação agora do início da segunda parte, ninguém está interessado na história do Meursault, né? As primeiras semanas do Meursault na cadeia, ninguém está se importando do fato dele ter matado um árabe, né? Isso é uma coisa completamente alheia na própria sociedade que ele vive, né? Ali presente. A gente só vê um certo interesse, inclusive por parte dos jornais, da época e coisas do tipo, quando sabem do comportamento que ele teve depois do enterro da mãe. Que A também história foi a história explorado. com pode falar. Então, assim, aqui, né, é tão hoje, né? É tão hoje, é tão presente de hoje, que a gente está vendo, assim, que sabe, não importa qual o contexto de uma situação, vamos explorar a questão da mídia mesmo, né? E a gente vê isso voltando assim, porque ele colocou isso. Eu não lembro, né, de outro escritor ou outro personagem que tenha trazido isso assim de uma forma tão clara, objetiva, escancarada quanto Camus. E dentro daquela época histórica. E a gente vê exatamente isso hoje, né? Então é assim, nossa. Demais. É muito aquela questão de dar a voz, né, Esther? Fazendo aqui um paralelo, né? Foi a mídia que deu voz àquele morador de rua de explicar a posição dele dentro da história toda, e ele se tornou o que é hoje, né? Mas é tão aos avessos, né? Que assim, Exato. trazendo a história do cara, o que é chocante, é o absurdo mesmo, mas Exato. por um outro viés. Porque assim, Exato. sabiam que o cara foi provar, tipo, até então era só um mendigo. Porém, agora já se sabe que era um mau caráter, né? O cara deu golpes, e mesmo diante disso, o cara virou garoto propaganda de um É, monte de. Então, assim, olha só as avessas das avessas, né? Porque é, nada. Ali ainda tentou forçar um falso moralismo, né? Que ele simplesmente, nas últimas páginas, ele destrói completamente aquilo, mas uhum, ele não se deixa, né, envolver, ele está muito consciente, assim. É, uhum, sei lá, o fato. exato, Mas hoje exato, você não tem onde se agarrar, Igor. uhum, Aonde é, chegou assim, né? Tem que mesmo, vamos pegar a obra de Camus e, nossa, tinha que. Pera lá, né? Vamos. Como um norte. Olha, o absurdo hoje pode ser realmente o único norte que a gente tenha, porque é o absurdo do absurdo, assim, não, não sei. perfeito, perfeito, está, é isso mesmo. E aí a gente faz, claro, o paralelo com a própria obra do Camus, né? Nessa parte que eu disse aí para você, dos jornais se interessando, né? Tão interessados, os jornais da época, na novela, né? Que é citado em A Peste, né? Que um jovem que matou um árabe e tal está sendo julgado, né? Para você ver como a notícia se espalhou naquele momento, né? E isso faz com que, no final das contas, o Meursault seja executado, mas não pelos certos motivos pelo crime que cometeu, de assassinato. Ele não é julgado pelo assassinato, né? Ele é julgado pela sua moralidade, pelo seu comportamento, né? E isso é o grande mote aí dessa crítica que o Camus faz ao estrangeiro.
como você brilhantemente destacou, o Meursault não se importa com o fato de andar ao lado de um cara que bate em mulheres, né? Que é o Raymond, né? Ele não se importa com os sentimentos da Marie, tanto faz como tanto fez, né? Em linhas gerais, o Meursault é um sociopata contemporâneo, né? Talvez um dos primeiros da literatura do século XX, né? A demonstrar um comportamento de um sociopata, né? Sei. Então a gente verifica isso. A Marie diversas vezes, você me ama e tal, e tudo mais, pode ser, vamos nos casar, talvez, pode ser, quem sabe. Fala sempre que ele não a ama, mas Né? tem uma leitura interessante de se fazer, porque, assim, eu tenho feito muitos estudos sobre psicopatia. Por isso que eu estou falando para você, eu não consigo enxergar isso. Uhum, Em alguns traços, sim, mas eu vejo um ser amortecido, por todo esse contexto. E, e aí eu não sei se exatamente o próprio Camus quis, enxergava nesse personagem sociopata. Porque uhum, quando, por exemplo, o amor, né? Então vamos colocar a coisa assim, ele estava amortecido, era a relação com a mãe, e muito consciente, ele não tinha troca. Ele sabia que ele não poderia cuidar dela. Um sociopata, ele não se importa com isso. Tem algumas coisas assim que eu me debruço muito sobre o personagem, porque assim, essa parte da mente, nossa, eu sou fascinada. E eu não consigo enxergar ele dessa. Por isso que quantas vezes eu falo assim, ele é amoral. Porque tem traços de que algumas coisas assim, ele se importa, mas ele está alheio, está amortecido. Um sociopata não é um amortecido. entendi. Ele realmente tem a intencionalidade. Ele, Uhum, de fato, tem intencionalidade. Ele arquiteta. E aí, a moça, ele não vai arquitetar. E ele jamais teria uma atitude tão visceral como ele teve no final. E ao mesmo tempo, tá, quero todos os holofotes agora em cima de mim. Mas não sei, vou ter que ler umas 2, 3 vezes, conversar com você de novo e vamos falando sobre, porque esse é o grande aham, ponto ali enroscada. Se afinal ele seria isso realmente, ele teria traços da gente poder dizer que ele é um sociopata, um psicopata ou não. Eu ainda não estou. interessante. Porque assim, ele, por exemplo, ele é honesto com ela. E aí, se falar de amor, né? Eles ficaram algumas vezes juntos. Ele aceitou ela, tipo, ia para casa dela, ela ia para casa dele. E ele falava da beleza dela, né? Ele enaltecia aquela coisa. Então você vê o afeto. Só que amor não era um amor, mas ele estava disposto a assumir uma relação, a viver aquilo. Aham. Eu não sei, essa É, parte muito me pega. aham. Não, é interessante. São análises bem interessantes que a gente pode, evidentemente, né, realizar, né, pesquisas e coisas do tipo. Vamos deixar em aberto, sim, essa questão. Acho que é importante para a gente trazer aqui para o diálogo, debate. E quem sabe depois fazer só sobre isso, né? E aí trazer você, outras pessoas, né? Pessoal da psicologia, né? Relacionar essa questão mesmo. Se é um comportamento, como você falou aí, amoral, com a consciência de, ou se seria uma coisa mais patológica, né? A gente pode fazer um especial depois sobre isso, com certeza. É Então, interessante. essa grande questão que me pega no personagem.
eu caminhei para isso, né? Uhum. Eu realmente Interessante. isso é. Vamos botar aí para fazer depois, tá certo, Esther? Vai dar certo, sim. A gente vai fazer ou uma live, ou então uma reunião, uma apresentação, alguma coisa do mesa redonda, alguma coisa do tipo, ok? Sim. Legal, é bom assim que aí eu vou escrever sobre. Escreva que você vai participar. Não, eu mando para você e a gente faz essa troca aí. Agora dá para falar e dá, tá? Porque Escreva que você vai participar. Vai estar lá participando. precisa se desdobrar isso de forma muito profunda, porque assim é um ponto muito Uhum. importante, É. porque a gente volta de novo àquela grande questão, né, de realmente Aham. a gente está numa sociedade sociopata, porque é o que a gente mais vê, né? Sim. Isso, Quantos Merceaus existem hoje, né? mas é algo que se produz, ou seja, né, Uhum. produzindo isso por causa do modo que a gente está vivendo enquanto sociedade, é um Uhum. questionamento também bem É. interessante explorar. Legal. Vamos fazer sim. Tá bom? Gente, Obrigada. por hoje é só, né? Como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal, né? A gente se reúne no dia 20, salvo engano, 20, peraí, 21, né? A gente se reúne no dia 21, certo? Vamos falar sobre... Oxe, não, dia 28. Dia 28. A gente se reúne no dia 28 para falar sobre o mito de Sísifo, ok? Le mythe de Sisyphe, né? Vamos falar aqui no dia 28. Tá bom, pessoal? Abraço, Esté. Obrigado demais pelas tuas contribuições. Vamos fazer junto, sim. Lucas também, um grande abraço. Boa noite, tá? Se cuidem. Você também, tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau.